Bom dia, pessoal. Vamos lá, um conteúdo da aula do dia 17/6, sexto ano, matutino, professora Marisete. Abre o livro de vocês na página 260. Lá está falando sobre as transformações químicas e físicas. O que são transformações químicas? São as transformações que ocorrem e muda a composição, a estrutura química da substância. E a física, ela não muda a estrutura química da substância. Então, por exemplo, a água no estado líquido, se eu congelo, ele não deixa de ser água, ele continua sendo H2O. Se eu quiser descongelar, vai voltar a ser o que era antes. No caso, por exemplo, de uma madeira, se eu coloco fogo numa madeira, eu não tenho como voltar a fazer a madeira voltar a ser o que era antes. E aí ocorreu uma transformação química. Se um copo de vidro, se eu quebro um copo de vidro, o vidro não deixou de ser vidro, ele só mudou a forma, né? Então, isso acontece aonde? Um bolo. Quando eu pego as substâncias, o leite, o óleo, o ovo, o fermento, e coloco e misturo tudo, depois eu não tenho como separar esses componentes. Isso é chamado de transformação química. Física é quando não altera a composição. Então, nós temos aí as misturas. Nós temos a mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea, quando você tem uma fase só e quando as substâncias são afins, água e açúcar, água e sal, tá? E as heterogêneas é quando tem as fases, são bifásicas. Você vê as duas estruturas, água, óleo, água e pedra, água e serragem. Então, numa solução, sempre vai ter o quê? O soluto e o solvente. Quem é o soluto? Tudo aquilo que você colocar naquela mistura. E o solvente? A água é solvente universal. Então, quais são as formas de separar uma mistura heterogênea? Tá? Através da filtração, do uso do filtro. Então, eu vou usar o filtro para separar misturas heterogêneas. É o caso aqui, por exemplo, do café. Então, ele é utilizado para separar sólido líquido ou sólido de gás. Ele consiste no uso de filtros, né? No cotidiano é o café. Então, a água desce e o pó do café, aquela massa, ela fica retida nesse filtro. É uma forma de separação. Decantação é um método utilizado para separar. Você vai deixar em repouso, decantar. A parte sólida vai ficar embaixo e a parte líquida vai subir. Então, a parte sólida ela é mais densa do que a parte líquida, que é o caso da areia, do solo e da água. Então, nós temos aqui levigação e ventilação. O que é levigação? É o que é utilizado nos garimpos, tá? Então, usa uma corrente de água e separa a parte menos densa da parte mais densa, para separar o ouro, para separar o arroz, por exemplo, aqui, ó, na hora de lavar o arroz. E a ventilação é quando você sopra o amendoim, quando você sopra o alpiste, né? A casca, ela vai sair e vai ficar somente a semente. Por quê? Porque a casca é mais leve, é menos densa, e a semente ela é mais densa, mais pesada. Então, nós temos aí a separação magnética, que utiliza uma limalha de ferro, aliás, utiliza um ímã e vai absorver a limalha de ferro. Então, o que é metal, o ímã vai absorver. Na separação de misturas homogêneas, é o caso da evaporação. Lembram-se, a evaporação é um método lento de separar essa mistura. Então, o sal e a água vai deixar ali no recipiente, a água no momento do ponto de ebulição, ela vai subir, tá? E o sal vai ficar. Então, eles consideram o processo utilizado nesse processo, e é um processo lento, né? Então, o sal fica e a água evapora. A destilação é utilizado um destilador, um aparelho, isso aqui em laboratório, tá? É um método utilizado para separar misturas homogêneas. Baseia entre os pontos de ebulição, né? Então, se eu tenho lá água e álcool, eu vou considerar o ponto de ebulição. Numa temperatura, o álcool vai evaporar. Na outra, é a água. Então, são um processo de separação por etapas, fracionado, que nós chamamos. Tá, pessoal? Fazer as atividades direitinho,
né? Observar lá direitinho as explicações. Observa aí que eu acabei de explicar. A transformação física e química. Quando quebra um vidro, ela é física, não alterou a composição do vidro. O bolo, né, alterou, então é física e química, além de alterar a composição, ainda mudou a parte química. Então vocês vão fazer direitinho e na próxima aula a gente continua, tá? Um beijo, fique com Deus.